nesse espaço, né, Vilmar, estamos recebendo o professor Salésio. Como sempre, né, trazendo grandes novidades aí para nós e para os telespectadores. E com esse espaço dando repercussão em todo o Brasil. Quer ver uma coisa? Por exemplo, a professora Ana Carolina Oliveira, um abraço, professora Ana Carolina Oliveira, que é lá de Curitiba, né? Curitiba. Ela fez mandou uma mensagem para o professor Salésio dizendo assim: sou professora da cidade de Curitiba, no Paraná, claro, campeão brasileiro da Copa do Brasil, né? O Atlético Paranaense. Casualmente foi aqui em Porto Alegre, né? Que ele foi Nós campeão. somos vice-campeões, tá bom. O Atlético Paranaense. O Grêmio nos classificou. Bom, sou professor na cidade de Curitiba e gostaria que o senhor explicasse como funciona o custo das mercadorias vendidas, respondendo às seguintes questões. Primeira, quando se calcula o custo das mercadorias vendidas? Quando se compra ou quando se vende? E aí, professor? É verdade. Uma boa interação. Ana, muito bem. Tá? Gostei da cidade, tá? Continue assim, uma grande professora, tá? Eu fiquei sabendo... universitária, né? Professora universitária, assim, fiquei sabendo que você usa dos vídeos para dialogar com os alunos, enfim, para ter uma fonte a mais para discutir os assuntos, ok? Principalmente os assuntos que envolvem a contabilidade. Isso é muito importante. Os nossos alunos precisam, né, ter mais de uma opinião e para que isso ele possa discutir e entender muito bem as coisas como funcionam. Você sabe que todo aluno de ciências contábeis precisa obrigatoriamente ler o regulamento do imposto de renda, ok? Por quê? O regulamento do imposto de renda é uma compilação de todas as leis que envolvem a contabilidade, que envolve o direito tributário e tudo aquilo que diz respeito como se apura resultado, como se apura custo, como se apura as despesas e tudo mais, está contido neste regulamento. Então, é um documento de leitura obrigatória a todos os profissionais e estudantes. Muito bem. Se você questiona o custo da mercadoria vendida, se vocês abrir o capítulo 5 do regulamento do imposto de renda, lá trata sobre, o capítulo 5º, trata sobre o lucro operacional dos agentes econômicos. E uma subseção, que é a seção 3, fala do custo de bens e serviços. E no artigo 301 diz o seguinte, que o custo das mercadorias... custo da mercadoria não é somente o valor que se paga pelo bem, não é somente o quanto nós pagamos pelo bem, mas também tem que ser agregado a este valor o de transporte e o seguro até o estabelecimento. Muito bem, mas os tributos que não forem recuperados, seja na aquisição ou na importação, então todos os tributos que eu não recuperar pela compra do bem e do serviço, eu tenho que agregar ao valor dele, não é isso? E os gastos do desembaraço aduaneiro. Então, esses 4 elementos eu tenho que agregar ao valor do bem. Então, quando se compra um bem, não quer dizer que o preço do bem é somente o valor da mercadoria, mas também transporte e seguro até o estabelecimento, os impostos que eu não recupero na aquisição ou importação e mais as despesas aduaneiras. Então, o conjunto desses bens é que forma o custo da mercadoria que eu vou revender. Ok? Tudo certo? A pergunta que você diz: quando se calcula o custo das mercadorias vendidas? Quando se compra ou quando se vende? Ora, veja só, na verdade nós não calculamos o custo, nós apuramos o custo, ok? Porque apura-se por agregar esses elementos todos na formação do bem. E é o custo de aquisição. Então, quando você adquire um bem, o que é que você faz? Você agrega esses elementos, então este é o valor do meu bem, que é o custo de aquisição. Está lá no meu ativo. É um ativo porque eu posso transformar em dinheiro aquele bem que eu adquiri. Ok? Então, é custo de aquisição, é apurado, não é calculado, não se calcula. Calcular significa usar uma fórmula, aí eu calculo. No caso, eu estou apurando porque eu estou agregando, estou somando.
O custo da mercadoria vendida significa o quê? Quando eu vendo aquela mercadoria que eu adquiri, por ele não ser mais um ativo, eu transfiro para despesas. Então, é custo da mercadoria que eu vendi. Então, eu vendi aquele custo, eu transfiro para a despesa, um demonstrativo econômico, tirando do meu ativo. Veja só, o custo e a receita, o custo da mercadoria vendida, que é uma despesa, e uma receita, esses dois elementos, eles trabalham de forma concomitante. Eu vendo uma mercadoria, então eu tenho alguma coisa cuja origem foi a venda. Muito bem. Este crédito será receita quando não me gerar obrigações. E esse ativo passa a ser despesa quando eu não posso transformar em dinheiro. Vejam só, se você vendeu a mercadoria e entregou, este crédito passa a ser receita. Por quê? Eu não tenho mais obrigação. Eu cumpri com aquela obrigação de entregar a mercadoria, a receita. Concomitante a isso, eu tenho o custo da mercadoria que eu vendi. Por quê? Eu tirei do ativo e passei para despesa. Então, para ter receita, obrigatoriamente eu tenho que ter o custo desta receita. Professora Ana Carolina, a pergunta é extremamente pertinente, porque a gente vê aqui sim a importância que tem esta formação do custo. Agora, professor Salejo, a professora Ana Carolina tem uma outra pergunta também, não menos importante. Ela pergunta assim, o que é PEPs, o que é o EPS, tá? E o custo, o que eles têm a ver com o custo da mercadoria vendida? O custo médio, PEPs, o EPS, custo médio, o que tem a ver com o custo da mercadoria vendida? Muito bem. No mesmo regulamento do imposto de renda, como eu disse, esse regulamento trata de toda a matéria pertinente à contabilidade e a direitos tributários, diz o seguinte lá no seu artigo 305, que o estoque tem que ser apurado pelo custo de aquisição. Ou seja, custo de aquisição. Hoje eu compro uma mercadoria. Muito bem, vejam só, eu compro uma mercadoria e paguei por esta mercadoria R$10. Muito bem. Amanhã eu compro uma outra mercadoria em termos de variação de dólar. Essa mercadoria já não é mais R$10, passou a ser R$14. E no dia seguinte, eu fiz uma outra operação e aí eu paguei R$9. Ou seja, deu uma queda substancial no dólar e essa mercadoria passou a valer 9. Então, veja, numa primeira compra, paguei 10. Numa segunda compra, paguei 14. Numa terceira compra, paguei 9. Ora, a lei diz que o custo é de aquisição. Vejam só, se eu na primeira compra eu comprei 10 unidades, na segunda compra mais 10 unidades, na terceira compra mais 10 unidades, então eu adquiri 30 unidades e por essas 30 unidades, segundo aqueles valores, o meu total de aquisição foram R$330. Muito bem. No dia posterior, no dia seguinte, você vendeu 15 unidades. Olha só. 15 unidades foi o que você vendeu. Você vendeu 10 unidades e depois mais 5. Aí pergunta, mas qual foram as mercadorias que eu entreguei para quem me comprou? A da primeira compra, da segunda compra ou da terceira compra? Então aí surgiu as ciências contábeis, e as ciências contábeis foi ratificada pelo direito tributário, que diz o seguinte: os profissionais da contabilidade podem usar 3 métodos para tirar essas mercadorias do ativo. Ou pelo PEPS, ok? Que na sigla em inglês significa o FIFO. O FIFO. First in, first out. Exatamente. Muito bem. Que é primeira que entra, primeira que sai. Então, se vendeu 15 unidades, então eu tenho que entregar 10 da primeira compra, primeira que entra, primeira que sai, e 5 da segunda compra, ok? Muito bem. Então, nesse caso, vamos que essas 15 unidades foram vendidas por R$250. Pelo PEPS, primeira que entra, primeira que sai, as 10 primeiras unidades eu paguei 10, então são R$100. A segunda unidade eu paguei
14. Então, as 5 unidades são R$ 70. Logo, o custo dessas mercadorias que eu entreguei para quem me comprou foi de 170. Por consequência, o meu lucro bruto foi de 250. Menos 170, 80. Muito bem. Usando o método UEPS, que é última que entra, primeira que sai, vejam só, 15 peças vendidas, R$ 250, eu tenho que entregar 10 primeiras peças. Vendi 15, tem que entregar 10. Da última compra. A última compra foi quanto? A 9. Logo, as 10 peças foram 90. E mais 5 da penúltima, que foram 14. Então, 10 vezes 9, 90. 5 vezes 14, 70. O custo das mercadorias que eu entreguei foi 160. Por consequência, 250 menos os 160, o meu lucro bruto passou 90. E, na terceira hipótese que a lei permite, é o custo médio. O custo médio que vem a ser o quê? 330 foi o total das compras, dividido por 30 unidades. Cada unidade vale, em média, R$11. Mas aí o senhor fez o cálculo considerando 10, 10 e 10. Isso. Se fosse número diferente, teria que fazer a divisão proporcional, a média proporcional. Proporcional. Média primeira ponderada. que entra, primeira que se... Enfim, sempre dentro desta lógica. Certo. E é importante as empresas terem sistemas que apuram isso, porque vejam só, se eu sou um gestor financeiro e quero pagar menos tributos, eu tenho que verificar junto à empresa qual é a melhor alternativa. E isso é importante. Então, na legislação e na metodologia, nos procedimentos contábeis, não é só custo médio. O Brasil usou como método o custo médio, tudo é médio, mas afinal de contas, se para a empresa o melhor é o EPS, usa-se o EPS. Se for o PEPS, usa-se o PEPS. É por isso do quanto é importante ter essas informações. Então, verifica. Aí eu apuro o meu lucro bruto e, através desse lucro bruto, é que eu vou estabelecer, fazer todas as minhas análises econômicas para sugerir ao meu gestor uma melhor administração. Ok? Então, quando ela diz o seguinte, o que o PEPS, o EPS e o custo médio tem a ver com o custo da mercadoria vendida, tem a ver o resultado bruto dos bens. Se eu tenho uma boa administração, um bom sistema que me apure esses 3 elementos, eu posso sugerir à empresa qual é o método que eu vou usar. E como a lei diz, o método que você for usar, você coloca em nota explicativa. Qual o método que você usou para orientar a sociedade nesse sentido? Ana, outra coisa é como eu te digo, custo da mercadoria vendida, na verdade não, custo da mercadoria vendida é o valor do bem que eu vendi. Né? Na verdade, é custo da mercadoria vendida e entregue. Porque enquanto eu não entregar o bem, eu não posso transferir aquele ativo para despesa. Eu só vou tirar do ativo e passar para a despesa no momento em que o bem for entregue. Então, quando se diz custo da mercadoria vendida, quer dizer o seguinte, custo da mercadoria vendida que foi entregue, porque se não foi entregue, continua no ativo. E quando você diz calcular o custo, significa dizer o quê? O que é o custo da mercadoria vendida? É o valor do bem que eu entreguei. Então, veja, eu posso entregar bens que eu tinha, eu posso entregar bens que eu comprei durante o exercício, durante o período, e disso tudo me sobra alguma coisa. Então, o que eu tinha mais o que eu adquiri menos o que sobrou é igual ao custo da mercadoria vendida. Quando é que eu uso o termo calcular? É quando eu uso a fórmula para apurar algum elemento dela. Vejam só, você, na demonstração econômica ou na demonstração financeira, você não tem a informação quanto é que eu comprei de mercadoria. Você tem o estoque, que é o que sobrou, e você tem o custo. Para você saber quanto comprou, aí você usa a fórmula, então aí você calcula. Ok, Ana? Beleza, então acho que está bem esclarecido. Nossa, né? aula magna, né? Então tá, obrigado, Salésio. Esse espaço conversando sobre contabilidade.